Olá, pessoal. Eu sou Adriana Cordeiro, nutricionista clínica, pesquisadora científica e uma das idealizadoras da nutrição positiva. E eu estou aqui com vocês para falar nesse momento que estamos vivendo de pandemia Covid-19. Eu quero falar um pouquinho sobre imunidade emocional. Vocês já escutaram isso? Imunidade emocional. É isso aí. E vamos começar falando o que é a emoção, né? Emoção, ela é gerada a partir de pensamentos. Então, nós pensamos, nós sentimos, que são as emoções, que geram sentimentos. As emoções, elas geram sentimentos. E alguns sentimentos podem gerar novas emoções. E isso é um ciclo. A ciência, ela mostra e ela comprova, e tem vários estudos sobre isso, de que as emoções, elas são contagiosas. Então, se você está perto de uma pessoa que tem uma emoção negativa, uma pessoa para baixo, uma pessoa que tudo está errado, tudo está mal, que está em uma tristeza profunda, se você tem muito contato com essa pessoa, você acaba também contraindo esses sentimentos e essas emoções. Você acaba ficando mais entristecido, ficando mais preocupado, ficando mais ansioso. Então, as emoções, elas são contagiosas. E o que a gente precisa fazer para combater? Será que dá para a gente combater essas emoções que vêm e que não são legais para a gente? Sim, nós precisamos gerir, nós precisamos gerenciar, melhor dizendo, as nossas emoções. Como nós temos o nosso sistema imunológico, né, onde tem os agressores físicos, e nós desencadeamos uma cascata de reações para poder se defender contra esses agressores, o mesmo acontece em relação às emoções. Então, nós temos um sistema imunológico emocional. Um sistema imunológico emocional é um sistema imunológico que vai trabalhar, é o sistema de defesa que vai trabalhar contra essas emoções que são nocivas, essas emoções que não são positivas para nós. E temos a imunidade, né, o sistema imunológico, a imunidade inata, é a imunidade que nasce com a gente, é aquela que vem de uma forma primária, digamos assim. Por exemplo, tem um vizinho que está sempre te criticando, gosta de criticar, e aí você tem a tua imunidade inata. Não, eu não vou me atentar a esses comentários. Eu não vou me aborrecer com essa pessoa. Não vale a pena. Eu não quero me aborrecer com o meu marido. Não vale a pena dentro desse contexto. Essa é a primeira imunidade que temos em face às emoções que são nocivas. Quando essa primeira imunidade ela não funciona, nós temos a imunidade adquirida, que vem depois, né? E é um processo, é com um aprendizado que nós conseguimos bloquear ou até mesmo fazer uma barreira de proteção para sentimentos que não agregam, para emoções que não agregam. Tem um neurocientista americano que ele tem uma obra que o nome da obra é As Zebras Não Têm... Por que as zebras não têm úlcera? E quando eu li isso, eu falei, estranho, por que as zebras não têm úlceras? E lendo sobre emoções, sobre sentimentos, sobre sistema imunológico, eu entendi muito bem o que esse título dessa obra vem falar. As zebras, elas quando são atacadas pelos leões, elas confrontam, mas no momento que elas conseguem sair daquela situação, elas simplesmente elas voltam para a natureza, para o seu habitat e desfrutam do seu habitat. Quando
nós, seres humanos, fazemos isso com esta facilidade? São poucos o que tem essa habilidade. Quando nós estamos diante de uma situação adversa, como, por exemplo, o que estamos vivendo atualmente, nós nos prendemos a sentimentos de pânico, de medo, de insegurança, de ansiedade, sentimentos que não nos fazem bem, e vamos corroendo e vamos, né, fazendo com que esses sentimentos eles cresçam dentro de nós. Nós não simplesmente temos a situação, sentimos e não, agora eu estou bem. Temos essa dificuldade, mas precisamos trabalhar dia após dia para poder conseguir ser como os animais, para sermos como a zebra, que ela é atacada, confrontada, mas no momento que ela sai daquela situação de estresse, ela usufrui, ela desfruta da natureza e volta ao estado de bem-estar. Falando também um pouquinho sobre essa questão do estresse e sistema imunológico, o estresse, ele é um gatilho que vai ativar a rede neural. Com essa ativação da rede neural, tem uma cascata neuroquímica que ela compromete o sistema imunológico. E lembrando que o cérebro e o sistema imunológico, eles apresentam uma linguagem química muito semelhante. E eles fazem uma conexão entre eles. Quando nós estamos com estresse, né, que é o gatilho, como eu tinha falado, hormônios são produzidos, neurotransmissores também liberados, justamente para que possamos enfrentar esses agressores, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos ou metabólicos, que vão regular, que vão comprometer o sistema imunológico. Quais seriam esses hormônios neurotransmissores? O cortisol, que nós anti-inflamatório, ele é liberado a uma situação de estresse, né, para que nós possamos enfrentar esse agressor. E quando há também a liberação, a ativação dos neurotransmissores, como as catecolaminas, norepinefrina, é importante sabermos que esses hormônios, os neurotransmissores, eles regulam o sistema imunológico. E eles fazem com que nós fiquemos mais vulneráveis à instalação de infecções, né? Porque ele diminui a potencialidade, digamos assim, do sistema imunológico. Entretanto, o sistema imunológico, ele libera mediadores químicos, que são as citocinas, para mediar esses agressores, né? Para mediar essas respostas inflamatórias e também as respostas imunes. Portanto, as citocinas, elas têm uma interferência na regulação do sistema imunológico. Quais são as dicas? Quais são as dicas para potencializar o sistema imunológico através da gestão das emoções? São dicas simples, ser mais positiva possível. Todos nós vivemos situações difíceis. Todos nós temos problemas. Então, nós precisamos o quê? Olhar para a situação, sentir, é claro, porque o sentimento ele vem, mas ele tem que ir embora. Olhar, enfrentar, mas não deixá-los corroendo dentro de nós. Forçar, mesmo que não esteja com vontade, mas forçar o bom humor. Colocar um sorriso nos lábios, mesmo frente a situações difíceis. Então, vamos gargalhar mais, vamos sorrir mais, vamos ter gratidão por tudo que passamos, por tudo que vivemos, as mínimas coisas. Aquilo que a gente acha que no nosso dia a dia não é nada demais.
O abrir os olhos, por exemplo. Vamos ter gratidão com isso. Vamos deixar de criticar. Vamos criticar menos, reforçar positivamente muito mais. Então, são dicas para você gerir melhor as suas emoções, tá? Eu quero compartilhar com vocês, para finalizar, um artigo que eu li. Um artigo não é tão recente, é de 2017, mas só para fechar o entendimento desse papo entre emoções e sistema imunológico. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa figura desse artigo, que é muito interessante. Então, aqui, ó. Vocês devem estar vendo agora. Então, essa figura mostra que, no estado basal, as respostas emocionais e as respostas imunes, elas estão em equilíbrio, ok? Elas não estão aumentadas, mas estão em equilíbrio. Nas condições saudáveis, as respostas emocionais e as respostas imunes, quando tem desafios emocionais ou imunes, como, por exemplo, uma situação difícil que você enfrenta, uma doença, por exemplo, uma infecção, quando tem algum desafio, mas quando você está em condições saudáveis. Quando fala doença, gente, não é uma doença que vai trazer a tua imunidade para baixo, não, tá? Isso é importante. E no artigo fala até muito bem disso. Mas quando tem um resfriado, algo assim muito leve, mas você tem esse desafio, ou também alguma situação da sua vida, do seu cotidiano, que muda, assim, que te faz ter que responder a esse desafio, mas quando você está saudável fisicamente e mentalmente, você tem a sua resposta emocional e a sua resposta imune aumentadas, porém em equilíbrio. Mas quando você tem uma desordem emocional, quando você tem uma desordem do sistema imunológico, não há equilíbrio entre essas duas respostas na mesma condição da figura 2. Você pode ver que há um total desequilíbrio entre ambos. Então, é muito importante, eu vou deixar aqui compartilhar, é muito importante que tenhamos na nossa consciência de que precisamos colocar sempre nossas emoções para cima. Pensar sempre positivamente, mesmo diante das adversidades. Até!